vereadores mais votados aqui de São Luís, experiente no cargo tanto de vereador quanto de deputado estadual. Vereador, no bloco anterior a gente falava sobre a questão de saúde, da marcação de consulta. Então agora eu queria lhe perguntar também sobre a questão dos socorrões e da lotação, e como é que está sendo feito isso, e como é que a Câmara acompanha essa questão da saúde municipal. Olha, só para dizer a você e para os nossos telespectadores de que, por exemplo, na campanha foi levantado muitos assuntos que já são objeto de iniciativa no Parlamento Municipal. Por exemplo, nós temos uma lei de educação em tempo integral, né, que foi discutido isso na campanha, já é lei. É só precisa cumprir a lei. Né? Uma lei foi sancionada pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Uma lei da nossa autoria, educação em tempo integral, que é o modelo mais eficiente no mundo inteiro para nós termos um processo educativo que possa atender uma exigência da sociedade. Que a educação é a política pública mais importante. Quando ela vai bem, as demais políticas públicas vão bem. A educação é o carro-chefe. Porque saúde preventiva, por exemplo, é 100% educação. Eu defendo a saúde preventiva. Nós temos várias iniciativas na área da saúde. Né? Essa que eu falei é a última que nós apresentamos, esse projeto da marcação de consulta. A questão dos socorrões, nós precisamos repensar a saúde do sistema estadual, porque São Luís não pode continuar sendo apenas ressonância de todos os outros 216 municípios do Maranhão, né? Que vem para cá com as ambulâncias para os socorrões. O prefeito está tendo a ousadia, por exemplo, de construir um novo hospital. Quantos anos faz que não se constrói um hospital em São Luís? Né? Faz quase 30 anos que não constrói um novo hospital na capital. Então, o governador também está construindo o hospital dos servidores, né? E o prefeito está construindo o hospital da criança, que vai ter mais condições de atender a população. Os socorros têm que ser repensados, né? Os socorros têm que ser repensados. Agora, evidentemente que falta financiamento. É preciso ter criatividade, buscar em parcerias com organismos até internacionais, com linhas de financiamento do BID, do BIRD, do BNDES e parceria com a iniciativa privada. Nós precisamos dinamizar melhor essa questão do atendimento à população. Investindo mais na saúde preventiva. Porque enquanto você gasta, por exemplo, $1 com a saúde preventiva, você gasta $4 com a saúde curativa. Se nós investirmos mais na saúde preventiva, você vai diminuir os gastos, os leitos, com a saúde curativa. Então é preciso nós repensarmos a questão da saúde preventiva, que é feita pelos agentes comunitários de saúde, pelos agentes de combate às endemias. É claro que nós precisamos avançar, já avançamos bastante nisso. Eu tenho sido um defensor dessa categoria na Câmara e o prefeito também foi muito solidário, conversamos nesses 4 anos, avançamos bem. Hoje os agentes comunitários de saúde e endemias, mesmo ganhando pouco, ainda é o maior piso que temos no Brasil, é no São Luís do Maranhão, de um agente comunitário de saúde. É claro que precisamos ampliar as equipes, é preciso dar mais condições de trabalho a esses profissionais, porque quanto mais investimos na saúde preventiva, menos você gasta na saúde curativa. Agora, é claro que tem de ter a estrutura para atender a saúde curativa, porque há uma demanda muito grande da sociedade. E a Câmara Municipal ela tem cumprido o papel de fiscalizar esses atendimentos, principalmente nesses hospitais de urgência e emergência? A Câmara tem, ela foi aguerrida nesse período, né, esse mandato que está encerrando agora. Vários colegas vereadores tiveram um acompanhamento, as comissões, algumas especiais, algumas comissões permanentes, tiveram acompanhando em várias áreas da nossa cidade. Agora, evidentemente que nós temos que sempre buscar fazer mais, né? A gente tem que procurar sempre ser mais eficiente. E eu espero que agora, com mais maturidade, com mais experiência, a partir desse novo mandato, a gente possa somar aqueles que já estamos há algum tempo no parlamento, os que estão chegando, e harmonizarmos esse sentimento de responsabilidade em favor da população, para que a gente possa fiscalizar, porque um dos papéis fundamentais do parlamentar é a fiscalização do poder público, porque quem administra o dinheiro público é o executivo. O dinheiro é da população. O prefeito é apenas o gerente do dinheiro do povo. Ele administra o dinheiro do povo para devolvê-lo em forma de serviços e de obras públicas. E o parlamento, além de legislar, ele tem de fiscalizar a aplicação do dinheiro.
e, claro, ser o porta-voz das demandas, das reivindicações das comunidades. Então eu espero que a Câmara tenha um papel assim, mais eficiente do que foi neste mandato. Nós temos de cada dia nos reciclarmos, não é? Porque a gente vai ficando mais experiente, a gente tem de produzir muito mais como representante do povo, como empregado da população, porque a população nos elege, a população é que nos paga. O prefeito Edivaldo teve alguma dificuldade na atual Câmara Municipal. Para essa nova legislatura que vem aí, com essa nova composição, o prefeito vai ter vida fácil ou vai ser essa disputa, essa discussão que, como aconteceu agora que está? Evidentemente que tiveram alguns entraves do ponto de vista de tramitação. Vamos naquela licitação de transporte, parece que foi o momento mais difícil da Câmara Municipal com relação à prefeitura. O prefeito sempre aprovou tudo, mas sempre teve aquele momento de travamento, de segurar, discutir um pouco aí mais. São questões que, por exemplo, muitas das vezes demora um pouco na Câmara para ser colocado em discussão e votação. Reconhecemos que algumas matérias elas ficam aguardando uma análise maior. Mas também, muitas das vezes, o Poder Executivo, e olha que eu sou da base do governo, amigo do prefeito, sou do mesmo partido, fui um defensor desse governo durante esses 4 anos, não só votando com o Edivaldo, mas defendendo, porque conheço o Edivaldo, sei as suas intenções. Vivemos uma dificuldade, o Edivaldo tinha mais de 60% de rejeição, e nós estávamos lá, eu e um pequeno grupo de colegas, botando a cara para apanhar no governo. Então, a gente viveu esse drama. Eu não posso, mesmo como amigo da base do governo, não posso deixar de reconhecer algumas deficiências. Por exemplo, tinham alguns projetos que chegaram na Câmara de afogadilho. Está vencendo o prazo e manda para a Câmara, por exemplo, hoje, aí tem de votar até a próxima semana. Não pode ser assim. Então, são algumas questões Prefeito forçou algumas vezes, mandando na última hora para ser aprovado. Revistas, tanto do ponto do Poder Executivo e quanto do ponto do Poder Legislativo. É claro, tu sabe que o Legislativo tem as comissões técnicas, tem os pedidos de vistas, tem os debates, mas olha, a Câmara foi uma grande parceira da Prefeitura. A Câmara não deixou de aprovar nenhum projeto de interesse da população que o prefeito tenha mandado para a Câmara Municipal. Tiveram alguns atrasos em alguns projetos, muitas das vezes porque alguns chegaram atrasados e outros porque o vereador pedia vista, ficava algum tempo em comissão para ser discutido. Então, tivemos algumas questões que são inerentes dentro do processo legislativo. Né? Não existe no Brasil nenhum parlamento que uma matéria chegue lá e é aprovada na outra semana, no outro dia. Acho que a Câmara foi muito parceira da Prefeitura. Não criou uma dificuldade para o prefeito do ponto de vista quanto instituição. Tá? Não vou aqui particularizar, porque não tenho condições de fazê-lo, e nem faria se tivesse. Esse julgamento compete a cada um, compete à população. Agora, quanto instituição, quanto ao parlamento, não faltou nenhum momento com o prefeito nas matérias que o prefeito mandou de interesse da população. A Câmara Municipal as aprovou todas. Vereador, nós estamos falando da licitação do transporte, isso me lembrou também a questão do transporte alternativo e do Uber, que é uma grande inovação em todo o país, em vários lugares do mundo, e que a Câmara Municipal de São Luís barrou o Uber aqui em São Luís, através do projeto da vereadora Luciana Mendes. Então, eu queria lhe perguntar, qual a sua posição com relação a essa questão do Uber e dos táxis de lotação em São Luís, já que é uma crítica que a Câmara aprova o táxi de lotação e proíbe o Uber? Olha, essa questão do transporte, nós temos de dar uma ênfase nessa questão. Durante toda a história de São Luís, nunca tivemos a licitação. O que é licitação? Licitação é um serviço público que é de competência do poder público para prestar para a população, e quando o poder público não tem condições de prestar diretamente, ele faz uma licitação, ele faz um edital, publica, e quem tiver interessado em prestar esse serviço, aí as pessoas vão atender aquilo que diz o edital, as condições de trabalho, as regras que são estabelecidas para prestar o serviço para a população. Ou seja, o poder público fica no gerenciamento, porque é dele a competência, mas ele é operado pela iniciativa privada. Agora, o transporte ele é feito dentro de uma dimensão que nós temos, por exemplo, o transporte coletivo, que é o coração do transporte público, mas tem o serviço de táxi. Dentro do serviço de táxi, você tem os aplicativos, que é um processo de modernização de você chamar um táxi. Então, por exemplo, eu sou a favor da aplicação do Uber em São Luís, agora, priorizando quem já opera o sistema.
Porque são pais de família que estão no sistema há tanto tempo, operando através do sistema de táxi. É evidentemente que você priorizaria eles, né, esses que estão operando, a implantar o aplicativo do Uber. Eu disse isso lá no dia da Câmara Municipal. Eu sou a favor do Uber. Agora, que se priorize aqueles que estão no sistema, não é? Porque eles pagam tributos, eles estão no dia a dia, na labuta, buscando o pão de cada dia. Então, se dá a oportunidade desse aplicativo do Uber para eles em primeiro lugar. Se eles não quiserem operar, aí você oportuniza outras operadoras que queiram fazê-lo aqui na cidade de São Luís. Então, essa questão do transporte, ela é uma questão estrutural. Ela precisa ser trabalhada como está sendo trabalhada, ponto a ponto. O primeiro ponto foi a licitação, agora os resultados dela, com serviço de qualidade, que precisa ser concluído a partir desse processo. Essa questão dos táxis, que estão sendo agora regulamentado, número de táxis em São Luís, esse aplicativo, você não pode fugir a um processo de modernização e, evidentemente, que essa questão dos táxis lotação tem de ser encarado com muita responsabilidade, que envolve o processo legal, mas envolve também o processo social. Ok. Vereador, eu acho que nessa questão do transporte coletivo, a população reconhece, inclusive, com os ônibus com ar-condicionado, que está melhorando o transporte. Agora eu vou continuar cobrando o Uber, que eu acho que é um avanço que a cidade tem que ter. Mas eu também sou a favor do Uber. Agora, priorizar quem está no sistema. Agora, vereador, só para encerrar, que nós estamos encerrando nossa entrevista. Por que é tão difícil se cumprir as leis que são aprovadas na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa? Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, existe uma lei, inclusive o deputado Manel Ribeiro, que diz que qualquer prédio acima de 3 andares tem que ter uma estação de tratamento de esgoto. E aqui se vê arranha-céu subindo e ninguém tem essa preocupação. O Ministério Público faz de conta também que não existe lei. Tem essa dificuldade. Você pode... Eu, por exemplo, encaminhei um ofício há um mês atrás para o Ministério Público, tá? Cobrando ele para a efetivação das leis que eu sou autor. Então, eu acho que precisa divulgar mais, a população precisa cobrar também, tem leis importantes que beneficiam a população como um todo, segmentos da população, e então temos de ter uma vigilância maior, uma cobrança maior. O Ministério Público é o fiscal da lei. Eu, por exemplo, estou acompanhando junto ao Ministério Público o cumprimento de várias leis da minha autoria, né? Para que ela seja efetivada, porque se as leis não forem efetivadas, elas perdem o sentido de ser. Então, é preciso uma melhor divulgação, uma melhor fiscalização da sociedade, da imprensa e uma cobrança do fiscal da lei, que é o Ministério Público. Isso passa muito pelo que a gente já vinha discutindo, né? Mais divulgação e acompanhamento da sociedade. Vereador, eu queria lhe agradecer muito por participar do nosso programa. Seja bem-vindo. O senhor volta sempre que tiver um assunto que nós podemos discutir aqui na nossa resenha. Muito obrigado. Que Deus abençoe, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado aqui no Resenha, discutindo mais assuntos de interesse de toda a sociedade maranhense, da sociedade de São Luís, aqui para você com a gente. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado.